Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Meninos e meninas de diferentes idades, diferentes regiões, que compartilham o mesmo desejo: encontrar uma família. Estava do lado, desse lado aqui, eu também estava desse lado. Daí meu pai falou: essa é a nossa nova casa. Ela falou pra mim: dois pais, eles são dois pais. Eu falei: tá bom, tipo, o que tem a ver? Eu só quero uma família. Para que histórias como essas se multipliquem, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná trabalha incansavelmente a fim de garantir o direito que toda criança e adolescente tem, o de crescer em um ambiente familiar. O Paraná tem feito um trabalho muito interessante nessa área da adoção, penso que já há algum tempo, com orientações, com até a adaptação do próprio sistema processual, que é o ProJude, onde foram inseridos alertas, né, para o trâmite dos processos, para que esses processos tramitem dentro dos prazos legais, de modo que, com isso, se dê uma maior celeridade para que essa criança, que por uma razão ou outra foi afastada da sua família de origem, possa retornar à família de origem, ou então, se não for possível, que seja colocada em outra família, porque toda criança, de acordo com a Constituição, artigo 227, tem direito a crescer e viver dentro de um ambiente familiar. A gente viu ele por foto, né? E a gente bateu o olho e falou: nosso filho é ele. A gente não sabia nem o nome dele. A gente não sabia, a gente imaginava que ele tivesse entre 8 e 10 anos, que era o nosso perfil naquele momento. E falou: tá, nosso filho a gente encontrou, assim. Não dá para descrever muito a emoção, não saberia, mas a certeza de que ele era o nosso filho, a gente teve, assim, né? Entrou em 3 casais, conheceu o abrigo e a psicóloga do abrigo. O Tamir passou pelo primeiro casal, passou pelo segundo. Quando ele viu o Rodrigo, ele se jogou nos braços do Rodrigo e falou: upa, tchupa. E minhas pernas amoleceram. E ali eu vi assim que era ele, mas eu fiquei receosa. Durante a visita eu tentei me aproximar de outras crianças, ele não deixou, o Tamir. E o Rodrigo saiu dali falando: eu vou buscar ele, ele é nosso. Eu falei: ai... Quando o casal ou a pessoa decide pela adoção, o primeiro passo, burocraticamente falando, é claro que existe uma série de questões pessoais, de conversa com a família, entre o casal ou com a pessoa sozinha, com as pessoas do seu convívio, que vão lhe servir de apoio. Mas quando você vai dar esse passo, a primeira coisa é entrar no site do CNJ, procurar lá no Sistema Nacional de Adoção, pré-cadastro. Então, as pessoas fazem um pré-cadastro no Sistema Nacional de Adoção, imprimem esse pré-cadastro, e vão procurar a vara da infância e da juventude da sua comarca com esse pré-cadastro e os documentos do artigo 197A do Estatuto da Criança e Adolescente. É gerado um processo no ProJude, que é o nosso sistema, né, de tramitação processual. As partes, né, esses candidatos ou candidatas, têm uma senha específica para entrar e acompanhar o seu processo. É assim que começa o processo de habilitação para adoção, né, para quem gostaria de adotar. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o número de pretendentes habilitados a adotar no país é quase 8 vezes maior do que o número de crianças disponíveis. Mas mesmo assim, a conta não fecha e muitas crianças acabam sem encontrar uma família. Isso acontece por causa das exigências impostas pelas famílias com relação às características das crianças. Apesar disso, no Paraná, os números de adoção são positivos e colocam o Estado numa posição de destaque entre os demais. A adoção é um ato de amor, são pessoas buscando seus filhos através de adoção. Mas o trabalho que fazemos é mais do que isso. São meninos e meninas que estão acolhidos em busca de uma família. Então, levamos, né, através de todas as campanhas e toda a divulgação que se faz,
no sentido de amostragem desses meninos e meninas do perfil que nós temos. Preconceito arraigado, assim, de uma criança maior, mas já vem com uma história, já vem com um pensamento, com uma personalidade, e não é bem assim, né? E a gente se deu muito conta disso, porque era uma coisa, assim, intuitiva, não era racional, queremos uma criança maior, a gente foi entendendo isso no processo, né? Mas também ouvindo muitas histórias e vendo outras famílias que se formaram assim por via da adoção com crianças maiores e adolescentes, a gente fala, nossa, isso aí é um sonho, né? Ela falou para nós sobre o nosso perfil e tal, e a gente chegou no quesito Tamir. Daí o Rodrigo falou, o Tamir é meu. Ela, não, mas o Tamir tem uma irmã. Daí é o minha Rodrigo, também. Minha também. Mas você não conhece ela, não interessa. É a irmã biológica dele? É minha também. Uma das ações pioneiras desenvolvidas pelo TJPR é o curso que prepara e orienta os pretendentes à adoção. Temos o primeiro curso de preparação online, inclusive estamos na 12ª edição, está em andamento, transmitido para todo o Brasil através da EJUD, né? Hoje mais de 1.200 pessoas estão nessa 12ª edição fazendo esse curso. É um curso destinado a pretendentes à adoção. Nós sempre fazemos 2 edições, uma em maio, que é o mês da adoção, e outra em outubro, que é o mês da criança. Então é também uma prática, né? Uma ação prática, uma ação efetiva a favor da criança e do adolescente por parte do Tribunal de Justiça do Paraná. Nesses encontros a gente procura trabalhar as motivações, reflexões sobre o que é ser pai, o que é ser mãe, como você foi criado e como que você precisa criar o seu filho, como que você pode, participando das reuniões preparatórias, com a vara de infância, com os grupos de apoio, fortalecer esse seu desejo e se preparar para a chegada desse filho de forma continuada. Acho que o curso é bem legal, ele dá uma dinâmica muito boa para a gente entender algumas coisas que a gente não sabia exatamente o que ia acontecer lá no curso, como ia ser o curso, o que a gente ia ver, né? E foi engraçado que o primeiro dia tinha muita gente, e daí no segundo dia já não tinha tantas pessoas. Eu falei, olha, o efeito das coisas que falaram no curso. Das verdades. Porque às vezes as pessoas vão e fantasiando uma coisa que não é verdade, né? Então, assim, e daí a gente viu isso mesmo, que muitas pessoas estavam lá, mas estavam fantasiando uma história de conto de fadas que não é, né? Outra iniciativa de destaque é o aplicativo A.Dot, lançado em 2018, que tem como objetivo dar visibilidade às crianças que já passaram pela primeira infância. São adolescentes, grupos de irmãos e crianças com necessidades especiais. Conseguimos adoções de crianças especiais, que eram muito difíceis de colocar, de adolescentes até de 17 anos, que para nós a ideia é assim, fez 17, está fadado a ficar até os 18 e sair para uma república, foram colocados em adoção pelo aplicativo, e grupos de irmãos, assim, 4 irmãos, 3 irmãos, que também eram situações bem raras de acontecer. Então a gente viu que essa possibilidade de a pessoa que quer adotar ver a figura, ver o perfil daquela criança, daquele adolescente, a gente conta muito de dar um match, né, que está na moda falar, dar um match, e isso facilitou. A princípio nós não tínhamos interesse em adoção tardia, na verdade, a gente buscava por crianças, meninas, até 4 anos de idade, aceitávamos irmãs também, não tinha problema com cor, nem nada. E aí eu abaixei o Adot. E aí, procurando curiosidade, olhando o Adot, eu vi a Mel. E eu gritei, Leda, achei nossa filha. Quando a Leda assistiu o vídeo, ela começou a chorar desenfreadamente, né, minha filha e tal. É um vídeo muito curtinho, né, o vídeo do aplicativo é só para apresentar a criança, o jovem, para botar um rosto, né, numa estatística. E o vídeo tem 1 minuto e meio, e nesse 1 minuto e meio é aquela frase clichê de todos os pais, mães, enfim, adotantes de maneira geral, que todos falam, né, quando eu vi, eu soube que era meu filho. Foi exatamente o que aconteceu com a gente. Quando a gente viu a Mel, a gente teve certeza que era nossa filha, que estava no lugar errado, que
tínhamos que buscá-la naquele momento. Então, de fato, eu passei 3 horas chorando para depois conseguir começar a articular algum raciocínio sobre isso. E quando o Sistema Nacional de Adoção não encontra pessoas interessadas no Brasil, a adoção internacional é uma opção legal para que meninos e meninas encontrem uma família. É uma adoção muito segura, né, a tal ponto que desde que houve aqueles escândalos de adoção internacional na década de 80, o Paraná criou a Comissão Estadual Judiciária de Adoção e de lá para cá nunca mais se ouviu falar de nenhum escândalo no Paraná envolvendo crianças em adoção internacional. Pode haver, eventualmente, algum tráfico, alguma coisa? Pode haver, mas não por essa via legal, porque essa via legal ela é hoje muito fiscalizada. Mas ela é destinada somente para aquelas crianças e para aqueles adolescentes que não encontraram pretendentes no Brasil. Então, esgotadas as buscas aqui no Brasil, aí sim nós vamos buscar adoções pretendentes internacionais. O Dia Nacional da Adoção pretende promover uma reflexão de que o desejo de constituir família não precisa estar ligado a restrições de idade, sexo, etnia e tantas outras características físicas. A adoção é um gesto de amor que supera qualquer barreira e é capaz de promover uma transformação de vidas. Eles falaram que ele nunca ia conseguir. Ele não ia conseguir interagir, que ele não ia conseguir. Falei, não, ele vai conseguir, porque agora ele tem uma família. Antes ele não tinha uma família, por isso que não conseguia. Agora ele vai ter uma família que batalha por ele vai conseguir. E hoje a gente vê, o Tamir aqui, ele brinca com todos, aonde ele vai. Ele tem as limitações dele, ele tem, né? Mas ele consegue. Então, a família mudou a história do Tamir. E é claro, o Tamir também mudou muito nós. O Tamir e a Tamara também mudaram muito nós, né? E hoje a ciência já demonstrou que o afeto ele é essencial para o desenvolvimento de uma pessoa. A pessoa humana ela necessita, para ter uma vida psicologicamente saudável, ela precisa criar laços de afeto.